No vídeo passado, nós falamos da abertura econômica, a mãe de todas as reformas, que, como nós vimos, às vezes é superestimada em termos do que de fato aconteceu. Houve uma queda de tarifas forte, mas nós vimos que outros países também fizeram, de forma que, em termos relativos, o Brasil ainda continua um país bastante fechado, tanto em termos de tarifas quanto em termos de participação do comércio, exportação mais importação, como proporção do PIB, né? Quer dizer, as medidas usuais de abertura econômica sugerem o Brasil um país ainda bastante fechado, apesar da queda de tarifas do começo dos anos 90. Também teve muita reversão. Você vê que lá no começo ainda teve sim uma melhora da posição relativa brasileira, mas depois subiu. De certa forma, a abertura é uma reforma que ainda está esperando ser feita e não sei se vai ser feita nesse governo ou se vai ficar para o próximo governo. No começo o governo parecia mais animado, agora parece que desanimou um pouco. É claro que a pandemia tem um papel aí, mas vamos ver o que é que nos espera nos próximos anos. Junto da abertura econômica, outra reforma que fez muito barulho, gerou muita discussão, foram as privatizações. Muita coisa foi privatizada, ainda tem muita coisa que pode ser privatizada, isso ninguém discute, mas houve um esforço grande de privatização também a partir dos anos 90. Então, a abertura econômica ela andou junto com as famosas privatizações, famosas e polêmicas, né, sempre envolvendo aí questões de denúncias de corrupção ou desmandos. Mas vamos falar um pouco então nesse vídeo sobre as privatizações. E depois eu vou aproveitar e falar rapidamente sobre a reforma administrativa, não a que está sendo encaminhada agora, que foi encaminhada agora pelo atual governo, mas a dos anos 90, do governo Fernando Henrique, capitaneada pelo Bresser Pereira. Vamos falar rapidinho dela e antes a gente vai falar também da reforma tributária, que é uma não reforma, né? Então, nesse sentido, rapidinho também, mas só para não deixar passar em branco essas duas questões. Começamos então esse vídeo com as privatizações. Bom, qual era o objetivo da reforma? Aumentar a eficiência da economia brasileira, passando para a gestão privada atividades consideradas estratégicas ou que por outros motivos estavam sob controle estatal. Então a motivação original da privatização parte do pressuposto que o setor privado ele consegue ser mais eficiente na gestão de uma empresa do que o setor público. É claro que essa tese abre debates intensos e há quem concorde, há quem discorde, há várias leituras possíveis aqui, mas grosso modo, entrando um pouco naquele espírito de entender o que estava passando na cabeça de quem propõe a coisa, o setor público, por sua natureza, a administração do setor público ela é mais lenta que a do setor privado, ela é mais pesada. Isso não quer dizer um defeito, isso é importante ter em mente, isso não quer dizer um defeito, isso é a natureza pública e privada. Você está na sua empresa, e você comete um erro, você faz uma avaliação errada, se você está com pressa e compra uma coisa muito acima do preço, bom, isso é teu problema. Ninguém tem nada que ver com isso. Absolutamente nada que ver com isso. Não vai ser problema, não vai dar processo, não vai dar nada parecido, entendeu? É uma decisão da empresa que se encerra na empresa. Agora, se você está no setor público, a coisa muda de figura. Quando você está no setor público, você está lidando com o dinheiro dos outros, né? O dinheiro dos pagadores de imposto, como se fala. E isso exige uma série de cuidados que não são necessários no setor privado. Ora, esses cuidados do setor público são importantes, eu acho que ninguém discorda de que tem que ser assim mesmo. Eles, por outro lado, deixam as ações mais lentas, as decisões são mais lentas do que no setor privado. Então, daí começa essa discussão de será que essa gestão típica do setor público, que tem que ter processos, o agente público ele tem que agir de acordo com normas pré-estabelecidas para evitar desvios, que dificilmente podem ser identificados ou punidos. Será que ela é apropriada para fazer a gestão de uma empresa? Essa, no fundo, é a questão de fundo. Né? No fundo, a questão de fundo é terrível, mas foi o que saiu. Mas essa é a questão de fundo que passa nessa discussão. As características típicas, peculiares do setor público, que, insisto, não são defeitos necessariamente. Alguns são, e é claro que tem defeito na gestão pública, assim como tem defeito na gestão privada. A gestão não é perfeita, tudo pode ser melhorado. Mas eu falo essas características típicas que não podem ser vistas como defeitos, e sim como natureza do setor público.
essas regras, essas características, quando chega numa empresa, adequa, não adequa, teria como mudar então as regras, ou seja, a lógica do setor público vale para a administração pública, mas não vale para uma empresa pública, pensa em licitação, pensa em compras, parcerias, pensa no tanto de coisa que acontece com essas empresas, essas parcerias, essas estatais. Como é que funciona isso? É essa discussão que serve de base para quem chega na conclusão que diz, olha, sabe uma coisa? É melhor deixar o setor público de fora da administração de empresas. Esse modelo de gestão do setor público não é bom para administrar empresas. Claro que tem outros fatores, tem muita questão de desenho de incentivo interno, o setor público tem uma dificuldade muito grande de demitir. Claro, da administração direta tem a própria estabilidade, deve ser revista aí na reforma administrativa, mas mesmo nas estatais não é tão fácil demitir as pessoas, tem uma série de processos, as corporações ficam mais fortes. Tudo isso, então, levado em questão, fez com que aparecesse essa ideia de que, é melhor então, privatizar essas empresas. E de quebra ainda vinha um dinheirinho, né? O governo arrecada um dinheiro privatizando essas empresas. Mas o objetivo central da privatização está mais relacionado a essa questão de ganho de eficiência, melhorando a gestão dessas empresas que seriam privatizadas, nesse sentido que eu estou falando. Estou falando aqui de empresas que não estão oferecendo bens públicos necessariamente. Companhia Siderúrgica Nacional é um tipo de atividade que é privada em vários lugares do mundo. A própria Petrobras exerce uma atividade que empresas privadas exercem. Banco do Brasil, Caixa Econômica. A gente pode discutir até as próprias universidades federais, que não são estatais, elas são autarquias, mesmo as que são fundações acabam sendo autarquias, mas existem universidades privadas. Então, eu estou falando dessa atividade, não estou falando de outras atividades que, por sua natureza, são oferecidas pelo Estado, embora eu sei que tem outra discussão aí, mas eu estou falando dessas atividades. Teriam, em tese, para os que defendem, teria um ganho de eficiência, e isso é importante porque a economia brasileira tem uma estagnação em termos de eficiência, é uma economia que não consegue ter ganhos de eficiência. Bom, com isso em mente, o Programa Nacional de Desestatização, e aqui haja ironia, né, porque o PND era o símbolo dos grandes programas nacionais de desenvolvimento do governo militar, então, digamos assim, aqueles programas símbolos do nacional desenvolvimentismo, né, agora virou, a sigla foi para o Programa Nacional de Desestatização, que vai na direção contrária de montar aquele Estado Nacional Desenvolvimentista. Ele foi instituído com a lei, eu não sei se quem fez isso fez de propósito, se teve alguma ironia aí ou se foi por acaso, botaram o nome depois que viram. Realmente não sei, nunca conversei com ninguém que estava lá para me dizer isso. Bom, é instituído na Lei 8.031, de abril de 90, então é presidente Collor, né? O Collor que começa com as privatizações, é mais uma agenda de reforma, assim como a abertura, a privatização, quem começa com essa agenda é o presidente Collor. Esse é um governo que foi muito rápido, foi curto por conta do impeachment dele, mas que começa reformas importantes, independente aí de avaliação do governo Collor. Ele realmente é um governo que começa a agenda de reformas que foram importantes, né, que vai até meados da década passada. Então, é de abril de 90. Entre 90 e 94, o governo Collor e Itamar, que eu estou pegando, o governo federal desestatizou 33 empresas, sendo 18 empresas controladas e 15 participações minoritárias da Petroquis e Petrofértil. Aqui é quando o governo tem participação numa empresa minoritária, ele não é o dono. Mas 18 eram empresas que de fato ele controlava. Foram realizados ainda 8 leilões de participação minoritárias no âmbito do Decreto 1068. O Programa Brasileiro de Privatização, esse que eu estou falando, do Collor, ele abrange 3 partes. O Programa Nacional de Desestatização Federal, esse foi iniciado em 91. Programas similares no âmbito estadual, que começaram em 96, então isso foi bem mais para frente, já no governo Fernando Henrique. Programa de privatização do setor de telecomunicações, a seguir eu vou me referir como Telecom. Esse último também federal, ele começa em 97, com um programa separado e simultâneo ao PND. Então ele vem com uma agenda própria, um setor grande, um setor importante, né, a parte de telecomunicações fundamental, então ele tem uma lógica própria. Os leilões do programa Telecom, densamente, aconteceu muito em 97 e 98, geraram um total de 28 bilhões de dólares em receitas, mais 2,1 bilhões em dívidas transferidas. Ao todo,
O PND vem à parte, lembra? Eles estão à parte, gera 28,2 bilhões em receitas, mais 9,2 bilhões em transferências de dívida. Então, se você olhar, a privatização da Telecom sozinha, ela é mais ou menos, ela é equivalente, né, um pouquinho mais, de todo o Programa Nacional de Desestatização Item A. Só para você ter uma ideia de dimensão e como era importante o peso da telecomunicações no programa de desestatização, quer dizer, que vem a parte do programa, mas que está no âmbito do grande plano de privatização. Ele é maior, né, um pouquinho que seja, mas ele é maior, mais ou menos equivalente a todo o resto. Se botar as dívidas transferidas, ele fica menor, mas ainda assim é de muito porte. E as privatizações dos programas do Estado geraram 27,9 bilhões. Então, você vê que em termos de receitas geradas, o PND, que não inclui telecom, a dos estados e a parte de telecom, eles geram mais ou menos a mesma coisa, né? Quer dizer, tem aí $1 bilhão de diferença, 1 bilhão é dinheiro, a beça de dólares, mas só para vocês terem uma noção de proporção. Isso aqui é do artigo do Neto et al. É um artigo que eles analisam as privatizações, está lá na lista de leitura de vocês, já está atualizado, podem pegar. Então esse é esses são os números, para vocês terem uma ideia, os grandes números do Programa Nacional de Desestatização, mas é importante ter em mente o seguinte, apesar dos números importantes, o foco do programa era ganhar eficiência. Era um programa que visava dar eficiência ao setor privado e de bônus vinha esse recurso muito bem-vindo por conta da necessidade de ajuste fiscal. Mas não quer dizer que o foco do programa era esse. Bom, no período Fernando Henrique, apesar da privatização ter começado com Collor e ter gerado tanta discussão quando veio, mas é justo dizer, pelo menos me parece justo dizer, que o auge do programa de privatização, até por conta da própria Telecom, no governo Fernando Henrique, né? Quer dizer, pro bem ou pro mal. Quem gosta da privatização elogia o Fernando Henrique, enxerga isso como um ponto forte do governo Fernando Henrique. Quem não gosta de privatização vai chamar de privataria, vai dizer que teve muito desvio, que foi. Então aí cada um com uma leitura. Mas é sempre importante ressaltar que o auge do programa de privatizações, aquele governo que a gente mais associa é o governo Fernando Henrique, que tem as seguintes privatizações. Tem a Petroquímica, 95-96, 816 milhões de dólares. A Vale do Rio Doce, que até hoje gera problema, teve leilão de controle, a oferta pública de 1,9 bi, então foi um leilão. Até hoje as pessoas dizem, mas foi muito barato a Vale. Bom, era um leilão, se alguém quisesse pagar mais, podia ter pago. É muito complicado você analisar o valor de uma empresa depois da privatização, onde há uma mudança de gestão que pode, inclusive, ser responsável pela valorização da empresa. No caso da Vale, tem alguns trabalhos que mostram que houve ganho de produtividade forte da Vale pós-privatização, inclusive a nível de Minas, entendeu? Num texto que eu já citei para vocês, a Latin American Review Mirror, feita essa referência à Vale. Tem um trabalho aqui do economista brasileiro, chamado Arilton Teixeira, que mostra esse ganho de produtividade. Então, é muito difícil fazer essas comparações, mas o fato é que houve o leilão e realmente o valor foi 3,3 bi, muita gente, dólares, né? E muita gente considera um valor modesto para o que valia a Vale. Eu acho que é uma das privatizações mais polêmicas que nós temos no Brasil, mas é também inegável que houve uma mudança importante na Vale. Realmente diminui aquele ajuste típico pós-privatização. Você diminui a geração de emprego, mas por outro lado você ganha eficiência. Bom, foram vendidas ações da Petrobras, o governo continuou mandando, ele ainda é o principal acionista, mas foram vendidas ações ordinárias e preferenciais. E uma coisa importante, muito importante, é que as ações da Petrobras foram vendidas no Brasil e no exterior. Esse fato da Petrobras ter ações no exterior foi fundamental nas investigações do Petrolão em tempos mais recentes. Por que isso? Porque há uma pressão dos Estados Unidos, inclusive com causa na justiça americana, já que ela é uma empresa listada na Bolsa dos Estados Unidos. Então, as leis americanas valem. Então, até recentemente, a Petrobras teve que fazer uma série de negociações envolvendo aqueles escândalos e danos
aos acionistas. O próprio padrão de transparência da empresa tem que seguir essas normas internacionais, dado que ela tem ações no exterior. Aliás, um dos argumentos para você, se não completamente, pelo menos abrir o capital de algumas empresas estatais, e geralmente a bola da vez, essa discussão é a Caixa Econômica, é exatamente esse. Quando você abre o capital de uma empresa pública, né, ela passa a ter que ter um nível maior de transparência, porque as bolsas de valores exigem esse nível de transparência. Claro que isso não impede que aconteça problemas. Está aí o caso da Petrobras, que não vai deixar ninguém mentir, teve uma série de desvios julgados já, condenados, com confissões e etc. E a Petrobras tinha ações, capital aberto, então não impede, mas dificulta. Dificulta e facilita apurar lá na frente o que aconteceu, porque a empresa que tem ações negociadas numa bolsa de valores, ela tem obrigatoriamente que ter certas práticas de transparência e governança corporativa. Então, é um dos argumentos usados, por exemplo, eu argumento isso, quando eu já fui participar de comissões da Câmara sobre a abertura da Caixa, e um dos pontos que eu digo é esse: se o governo não quer perder o controle, pode pelo menos abrir o capital para exigir mais transparência das ações da empresa. Isso vale para outros, para o BNDES, talvez. Mas é uma coisa interessante que eu acho que vale a pena destacar. Há uma série de bancos, Meridional, Banespa, o Banespa é outro, né? O Banespa é âmbito estadual, não é governo federal, mas é naquele período do Fernando Henrique. O Banespa é outro que vive dando confusão, tem um caso, tem doleiro, tem julgamento do Moro. Toda privatização, toda grande privatização, ela envolve muita tensão, mexe muito interesse. Você tem o interesse corporativo dos empregados, você tem interesse de políticos que geralmente barganham cargos nessas empresas estatais, você tem interesse de fornecedores e parceiros da empresa estatal, você tem uma série de interesses, então é sempre muito tenso uma privatização grande. Mas aconteceu muita coisa. A energia elétrica foi parcialmente privatizada, a Eletrobras continua aí até hoje, é uma das privatizações que esperava que se fosse acontecer ainda no governo Temer, não aconteceu. O governo Temer, é bem recente, vocês devem ter acompanhado, foi um governo que vinha numa pegada forte de reformas, e aí teve um escândalo lá de grampo, grampearam o presidente, e o grampo vazou, e isso gerou um mal-estar terrível, envolvendo aí a grande empresa, a JBS. Isso gerou um grande mal-estar, e realmente isso meio que matou um pouco aquele ímpeto de reformas. Aí o governo, a partir daí, o ímpeto do governo era sobreviver. Mas havia uma expectativa que, tão logo chegasse o novo governo, Bolsonaro, a Eletrobras estaria na pontinha para ser privatizada. Não foi. Tem muitas teorias para explicar, tem gente que fala que o Congresso, tem gente que diz que não, que é pressão interna de militares. Houve privatização também na área de transporte, saneamento, gás e, certamente, a mais importante, a gente já conversou, as telecomunicações foram privatizadas no governo Fernando Henrique. E essa privatização das telecomunicações gerou consequências interessantes, até do ponto de vista de teoria econômica, de teoria aplicada, né? Teoria mesmo, mas é o pessoal que gosta de aplicar a teoria, que foi a questão das agências reguladoras, com muito destaque para a Anatel. Não é a única agência reguladora, mas ela é simbólica, né? Tem outras, o setor elétrico tem a Enel, tem a agência de águas, que é aquela ideia o seguinte: o setor de telecomunicações ele tende a formar monopólios, por questões específicas do setor. Quando você privatiza, você coloca essa seguinte questão: e aí, vai ser um monopolista privado? Esse monopolista privado não vai se aproveitar da posição de monopólio? Então, no primeiro momento, o governo, quando privatizou, ele partiu o país em regiões para impedir que uma empresa controlasse o Brasil inteiro. Então, as várias empresas distintas empresas ficaram com regiões distintas. Isso foi uma marca. E foi criada, então, a agência reguladora que acompanharia a estrutura de preços desse mercado. A agência reguladora, ela está em consonância com aquelas ideias do consenso de Washington, que nós falamos quando discutimos o consenso de Washington. Aquela ideia do governo que sai, ele não é mais técnico nem jogador, né? Ele não tem mais a empresa, porque quando tinha a parte de telecomunicação era do governo, então ele fazia como ele queria, ele botava onde ele queria, mas ele sai e ele passa a ser uma espécie de árbitro. Então a Anatel acompanha o mercado para ver se identifica práticas que são consideradas abusivas pela Anatel, para ver se a empresa de alguma maneira está se beneficiando
de uma posição de poder de mercado que ela porventura tenha. Claro que há os críticos da agência reguladora, geralmente tem o pessoal mais assim preocupado se não é melhor deixar o mercado se regular e o governo então não se metesse, mas se você pensa em termos de agenda de reformas, consenso de Washington, as agências reguladoras fazem todo sentido, elas estão nesse contexto, é a ideia, insisto, do Estado sair da linha de frente, de onde toma decisão, ele investe, ele produz, e ele vai se transformando no juiz do jogo. Ele vai dizendo o que pode, o que não pode fazer, olha, isso não pode, isso pode, tem que fazer isso aqui é obrigado a fazer. Por exemplo, uma questão que gerou muita discussão na parte de telecomunicações, logo no começo, era universalização da telefonia, a ideia de qualquer região com mínimo de habitantes tinha que ter acesso a telefone, na época o famoso orelhão. Essa discussão muda, que era o telefone público, né? Hoje em dia quase não se usa, mas eu peguei muito essa época ainda. Você tinha os telefones públicos na rua e você usava mesmo, o negócio não tinha celular naquela época. Então, se você precisasse ligar para alguém, tinha que ir para um desses telefones que a gente chamava de orelhão, por causa daquele formato da cabine dele. Então você tem esse tipo de coisa de espalhar, e era muito caro levar isso para algumas localidades. Então tinha uma discussão, estava previsto no edital de privatização, mas com a chegada da telefonia celular isso mudou um pouco, mas é um setor que gera muita discussão sobre privatização e dá margem a muita análise empírica para ver o que aconteceu e aí qual foi o ganho e perda de eficiência associada à privatização. Como eu disse, tem uma literatura sobre isso, tem mais de um texto óbvio a respeito das privatizações. O que eu estou trazendo isso para vocês é um texto que foi publicado na Revista Brasileira de Economia, que é provavelmente, talvez a revista mais tradicional de economia brasileira, junto com a Revista de Economia Política, mas eu acredito que a RBS seja mais antiga ainda e tenha mais tradição. Posso estar enganado. Chama Os Efeitos da Privatização sobre o Desempenho Econômico e Financeiro das Empresas Privatizadas, do Anuati Neto, do Milton Barossi Filho, Gledson de Carvalho e Roberto Macedo. É aquele que eu falei para vocês antes. E aqui eu vou botar para vocês um trecho da conclusão deles, que mostra esse ganho a nível de empresa. Esse texto é legal porque ele analisa empresa, ele não fica só no macro, no muito agregado. Então eles vão dizer: os resultados obtidos indicam que essas empresas tornaram-se mais eficientes após a privatização. Ou seja, aquele ganho de eficiência que se buscava aconteceu. Em particular, observou-se um aumento da lucratividade e da eficiência operacional. Aparentemente, a perda do suporte financeiro do Estado tem um grande impacto sobre a estrutura financeira das empresas, pois se observou um aumento da liquidez corrente e uma redução do endividamento de longo prazo. O efeito da privatização sobre investimento, nível de produção, pagamento de dividendos e recolhimento de impostos são menos claros. Então, eu acho que esse é um estudo interessante, tem outros, claramente existem outros, mas vale para colocar para vocês que pelo menos assim existem indicadores. O estudo é de 2005, então já tinha se dado o auge do processo. É claro que as privatizações continuaram, mas mais modestas, digamos assim, muito na forma de concessão. E aqui é importante, venda é quando o governo vende a empresa, concessão é quando o governo passa para o setor privado o direito de gerenciar os direitos sobre uma determinada atividade antes exercida pelo governo. Né? Normalmente você faz isso com infraestrutura, estrada de ferro. Você não vende a estrada, você dá o direito daquela empresa explorar economicamente por um certo período, sob certas condições. Mas então você tem uma avaliação, pelo menos assim, tem indícios fortes aqui, em alguns casos desse artigo, de que as privatizações de fato geraram ganho de eficiência, que era o objetivo principal. Claro que, volto a dizer, tem muita polêmica. Mas perdeu poder estratégico nacional, as pessoas mais nacionalistas, mais preocupadas com outros aspectos. Agora, é fato que o Brasil tem um número de estatal muito grande, se você compara, até hoje, mesmo depois das privatizações, é um número de estatal muito grande. E, claro que cada uma, como eu disse, é uma discussão, é um debate, mas tem evidências de que sugere de que a privatização deu ganho de produtividade, deu ganho de eficiência às empresas-alvo. Tem esse trabalho que eu falei, do Arilton, que também vai nessa direção. Tem um trabalho muito interessante do Arilton Teixeira, do Victor Gomes, que é professor aqui no departamento, e o terceiro autor, me desculpe, eu não estou lembrado o nome,
mas é um trabalho muito interessante sobre isso, porque eles vão analisar a Petrobras. E a Petrobras não foi privatizada. Então o que eles estão avaliando é o seguinte: num certo período, houve uma ameaça da Petrobras ter que enfrentar a competição. Uma ameaça que nunca se concretizou. E eles argumentam, foi publicado, eu acho que na revista do Banco Mundial, depois se eu achar essa referência eu boto lá na leitura de vocês, que a simples ameaça de ter competição levou a Petrobras a adotar práticas de gestão e produção mais eficientes. Então houve um ganho de eficiência na Petrobras que estaria associado a essa ameaça. Então essa ideia de que privatizar e talvez mais importante, abrir para a competição é um mecanismo importante para gerar ganho de eficiência nas empresas que são privatizadas. Então você pode imaginar que se essas que estão discutindo, Correio, Banco do Brasil, talvez tenha ganho de eficiência, e é importante, porque são empresas grandes, de grande impacto na população, na economia brasileira. Bom, então, como eu digo, apesar de polêmicas envolvendo soberania nacional, foi esse o termo que me faltou agora há pouco, e acusações no desvio de programa, a literatura mostra que, a nível de firma, a privatização foi seguida de aumento de produtividade e melhora de indicadores financeiros. A questão fiscal ela não resolveu, nem vai. Quer dizer, você achar que vai resolver a situação fiscal de um país privatizando, talvez seja um pouco de tentar se enganar. A questão do ajuste fiscal envolve o fluxo de gasto e o fluxo de receita. Claro, se você ganha um prêmio aí, porque vendeu um patrimônio, ajuda, mas não resolve o teu problema se o fluxo de gasto não ficar compatível com o fluxo de receita, que seria a chave para o equilíbrio fiscal. Então, do lado fiscal, ela obviamente não resolveu o problema do Brasil, mas do lado de eficiência, resolveu o problema também não, nós continuamos, mas há um ganho que é observado em análise a nível da firma. Eu acho que esse é um ponto importante para a gente ter em mente quando fala de privatização. Bom, reforma tributária. A reforma tributária, eu era estudante de economia e eu fui fazer um estágio no Instituto Evaldo Lodge, ligado à Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Então foi meu primeiro pagamento, assim, né? Meu primeiro trabalho pago e tal, na área de economia. E aí eu era lá, tinha um setor de pesquisas e foi para lá que eu fui trabalhar lá com os economistas que faziam aquela pesquisa. E adivinha qual era a pesquisa? Reforma tributária. Isso deve ter sido em 90, no máximo 91, por aí. 30 anos atrás, a maioria de vocês nem nascido era, e a discussão era a reforma tributária. Olha que a Constituição tinha acabado de ser feita, né? Era de 88 a Constituição. Então, reforma tributária é um tema que nunca se esgota. Desculpem, está muito seco aqui onde eu estou e machuca a minha garganta. A reforma tributária é um tema que não se esgota. De cara, qualquer pessoa que olhe o sistema tributário brasileiro vai perceber que ele é injusto no sentido de que ele taxa mais proporcionalmente quem ganha menos. Então, é claro que não é o valor absoluto, né? Aí não faz sentido, mas como proporção da renda, pobres acabam pagando mais imposto do que ricos, e isso não é desejável no sistema tributário. Há quem defenda que ele seja neutro, todo mundo paga a mesma proporção. Há quem defenda, talvez a maioria das pessoas defenda que ele seja progressivo, acho que a maioria dos economistas pensa assim, ou seja, quem é rico paga proporcionalmente mais, embutida aí uma noção de equidade, de o sistema tributário ajudar a sociedade a ficar mais igual. Mas é difícil defender o contrário, onde o sistema penaliza proporcionalmente mais quem ganha menos. Então esse é o primeiro grande problema do nosso sistema tributário. Mas tem outro problema no sistema tributário, que ele é muito ineficiente. Os impostos são complicados, os impostos incidem muito sobre faturamento, ele não incide sobre valor agregado, que talvez fosse uma coisa mais adequada, e isso gera, então, um monstrengo no nosso sistema tributário. Ele é um sistema que derruba a eficiência da economia, atrapalha a eficiência. Tem um número do Banco Mundial, que é sempre citado, esse número é verdadeiro. O tempo que as empresas precisam para pagar imposto no Brasil é muito mais alto que nos outros países, mas muito mais alto mesmo, assim, é quase o dobro do segundo lugar e quase mais de 6 vezes a média. Então é absurdamente alto o tempo que as empresas brasileiras gastam, não do valor do imposto, né, mas o tempo de formulário, de burocracia para pagar
imposto. Então, ele tem essas duas características muito ruins. E as reformas tributárias que aparecem geralmente tentam resolver essas duas coisas, ou pelo menos uma delas. A primeira questão da questão da equidade, do imposto ser cruel, porque pega mais os mais pobres. Bom, aí o problema aqui é o seguinte, aqui no Brasil a gente taxa muito consumo, né? O ICMS, que é um imposto muito grande cobrado pelos estados, ele vai no consumo. E aí que está a base do problema, porque se você é um cara muito rico e compra 1 quilo de arroz, não estou querendo ironizar, não, 1 quilo de feijão, para não dar problema com o problema do preço do arroz que está acontecendo agora, mas se você compra 1 quilo de feijão, você vai pagar exatamente o mesmo imposto que um cara muito pobre comprando aquele mesmo quilo de feijão, porque você vai lá no supermercado, passa o saco de feijão, está embutido lá, não tem como diferenciar quem é pobre e quem é rico. Então é esse o problema, essa dependência desse tipo de imposto é que causa essa característica do sistema tributário brasileiro, desses impostos chamados indiretos, esses que se escondem no preço, né? Eles entram no preço. O tipo de imposto que resolve esse problema são os impostos chamados diretos. E aí o que vem à mente imediatamente é o imposto de renda, onde você realmente consegue diferenciar a alíquota. Então, no imposto de renda, a alíquota de quem ganha menos é menor. Ou não, se você quiser, você pode fazer uma alíquota igual para todo mundo. Tem até uma proposta, fez muito sucesso nos Estados Unidos, de flat tax. Você dava um limite de isenção e a partir daí todo mundo pagava a mesma alíquota de imposto de renda. Mas não foi implementada nos Estados Unidos, é dificilmente implementada porque tem um lado aí de que pessoas ricas pagam mais, que tem uma pressão social muito forte. Tem argumentos econômicos, volto a dizer, desigualdade. Existem argumentos econômicos que apontam que desigualdade é um problema, não são consensuais, como quase nada em economia. Há quem diga que não, que o problema é só pobreza, mas desigualdade gera tensões na sociedade, gera uma série de pontos que acabam atrapalhando o próprio desempenho da economia. Então esse tipo de argumento existe e mesmo que não seja um argumento econômico, embora exista econômico, existe um sentimento na sociedade de que, ou em boa parte da sociedade, de que os mais ricos devem pagar uma cota maior de imposto. O imposto de renda permite isso. Agora, na outra ponta, é mais difícil fiscalizar. Imposto de renda está falando de milhões de brasileiros, então o imposto indireto que embute no preço, como você fiscaliza a empresa, é mais fácil de fiscalizar. Vários países emergentes têm essa característica de usar mais o imposto indireto, porque é mais fácil de fiscalizar. Talvez também o imposto de renda, grupos de interesse se organizem melhor para ficar de fora, né? Então começa, de vez em quando aparece um professor não tem que pagar imposto de renda. Eu acho a ideia maravilhosa, inclui a gente, né? Inclui professor universitário. Mas você começa a gerar um monte de distorção no sistema tributário, você começa a gerar um monte de distorção que complica. E aí, às vezes, esses países emergentes, que têm mais dificuldade em lidar com seus grupos de interesses e mais dificuldade de fiscalizar, acabam usando impostos indiretos. Há quem diga que, desde que o gasto compense esse lado, quer dizer, a arrecadação prejudica os pobres, mas se você no gasto virar o jogo, dá ainda para ser defensável essa ideia de dizer, olha, é muito difícil tributar rico, quando você tenta tributar rico eles acabam escapando, então vamos esquecer justiça social na tributação e vamos fazer no gasto. Então, é uma abordagem, uma discussão. Mas tem esse lado. Quando a gente fala de eficiência do sistema tributário, que são esses impostos com muita distorção, envolvendo faturamento, imposto de faturamento é complicado porque ele vai acumulando em etapas de produção, também assim, você vai dizer, por que o Brasil usa tanto esse tipo de imposto, né? Aí as reformas que chegam, elas tentam acabar isso. Eu acho que hoje a reforma mais famosa, que está no Congresso, é inspirada no trabalho do economista chamado Bernardo Api, que passou anos, décadas, eu acho que ele deve ter uns 20 anos no mínimo, trabalhando questão de reforma tributária. E ele faz exatamente, a proposta dele é que o imposto base do Brasil seja um imposto de valor agregado, que vai substituir o CMS, vai substituir alguns impostos federais, exatamente para não cair sobre faturamento, né? Não fazer cascata, que é um imposto pegar o outro. Ele só entra no que a empresa agrega de valor naquela etapa da produção, mais ou menos como o ICMS funciona hoje em dia. Você tem crédito, um sistema de crédito, que você só paga imposto sobre o que você acrescenta. Bom, além de também ter problemas de grupo de interesse, você vê agora o governo federal fez uma proposta desse tipo, unificando impostos federais e num tipo de imposto de valor agregado, fala IVA.
e já está uma grita. Uma das gritas é até da gente, comunidade acadêmica, que está inconformada que o livro vai pagar a mesma alíquota. A ideia é que todo mundo paga a mesma alíquota. Diz, mas livro não pode. Aí outro diz, mas quem lê livro é rico, então tem que pagar. Se for isentar, que isente o feijão, que é a comida de cesta básica. E aí começa a brigalhada. Não é fácil mudar imposto porque mexe com as pessoas. E aqui no Brasil, além de mexer com as pessoas, tem um outro elemento que é muito importante quando a gente fala de estrutura tributária, que é a parte dos estados e municípios, ou o federalismo fiscal. A arrecadação do imposto no Brasil ela é redistribuída, então parte do que a União arrecada ela passa para os estados. Já os estados que arrecadam ICMS, parte vai para os municípios. Se você mexe nisso, você vai mexer nesse bolo. E ninguém quer perder uma fatia do bolo, ninguém quer perder sua fatia do bolo. Então começa uma disputa entre os estados gigantesca. Diz, olha, não mexe no meu, não mexe no meu, mas é muito difícil mudar o sistema sem mexer. Mesmo que você diga, daqui a 10 anos todo mundo ganha, o cara não quer ganhar daqui a 10 anos. O mandato dele acaba antes de 10 anos, ele não quer perder, pelo menos não quer perder agora. Então você tem esse problema do lado do federalismo, você tem esse problema, como que redistribui, e tem também um problema entre os estados, que geralmente é chamado guerra fiscal, eu gosto de chamar competição fiscal, mas aqui no Brasil é tão distorcido que mesmo quem fala de competição fiscal, como eu, seguindo aqui uma expressão de um economista importante, que tem o prêmio Nobel, Buchanan, o James Buchanan, quem se interessar pode olhar, o James Buchanan defende que não tem problema os estados cobrarem impostos diferentes, porque as pessoas vão escolher no estado que morar. Então você tem um estado que oferece mais serviços públicos e cobra mais imposto, outro oferece menos serviços públicos e cobra menos imposto, e você escolhe qual dos dois quer morar. Então ele tem um pouco essa ideia. Mas aqui no Brasil o sistema é tão confuso, tão complicado, que até isso é difícil defender, porque, via de regra, a União acaba entrando para salvar os estados. Então aí vira trapaça, né? Porque o estado pode abrir mão de imposto, oferece o serviço público, quando a coisa desanda, a União vai lá pagar a conta, aí fica um empurrando para o outro, é um problema eterno. Então quando você soma tudo isso, a proposta de reforma tributária, que está aí de pé desde os anos 90, meu testemunho é esse, de ter trabalhado nessa discussão lá no começo dos anos 90, ela acaba que não anda. Olha, Collor, não lembro se o Itamar, mas provavelmente Fernando Henrique, Lula, Dilma, todo mundo falava de reforma tributária. E não anda. Aparecem remendos, mas você não consegue andar por conta desse monte de conflito de interesse que na hora H todo mundo briga. Aí na prática o que acontece? Bom, o que aconteceu, pelo menos até meados dessa década, foi o seguinte: como o governo estava em transição, oferecendo mais serviços, né, o gasto aumentava o tempo todo. Como o gasto aumentava e o governo, para fechar a conta, ele ia aumentando a carga tributária. Então você tem um aumento quase contínuo de carga tributária. A receita do governo federal, inclusive, vai subindo como proporção do PIB e o gasto também. Como é que o governo conseguia fazer isso? Bom, aí o federalismo fiscal é fundamental para a gente entender a confusão. Supõe que o governo resolve aumentar o imposto de renda. O governo diz, olha, eu quero aumentar a progressividade do sistema, eu quero taxar mais os mais ricos, e para isso eu vou aumentar o imposto de renda. Então ele aumenta o imposto de renda para arrecadar dinheiro para bancar as despesas. Aí vem a pegadinha. Parte da arrecadação do imposto de renda, por lei constitucional, não é nem sequer lei ordinária, por dispositivo constitucional, é dividida com os estados. Então olha que coisa, o governo federal aumenta a alíquota de imposto de renda, o governador vai lá e faz campanha contra, diz que o governo é um absurdo, esse governo é comunista, é socialista, ele está expropriando o povo, etc, etc, etc. Mas esse governador que está fazendo campanha contra, ele ganha dinheiro, parte desse dinheiro arrecadado vai para ele. Então, politicamente, fica um jogo absurdo. Os governadores nunca ajudam a defender o aumento de imposto, que é sempre impopular, óbvio, quem que gosta de pagar mais imposto, né? É sempre bom lembrar. E nesse ponto eu sou muito fã dos cientistas políticos que dizem assim, você paga imposto, você não paga imposto em troca de nada, você paga imposto que você é obrigado. Se você não pagar, você vai preso. Quem gostar muito, tem um cientista político lá do INSPER, chama Adriano Gianturco, leiam o que eles escrevem, que ele trabalha muito nessa linha. Você paga imposto porque você é obrigado a pagar, e não porque em troca de alguma coisa ou porque você gosta. Então, quando você vai aumentar o imposto, geralmente todo mundo acha ruim, ainda mais imposto de renda, que pega ali na veia. Você vê no contra-cheque quanto está indo embora de imposto de renda.
Aí o governador faz campanha contra, xinga o presidente, mas se beneficia. Então, para evitar o custo político e também para não ter que dar o dinheiro para os governadores, porque a União está precisando de dinheiro, você vai criando outros impostos, e tipicamente são as contribuições que a gente foi criando, que são altamente distorsivas, porque incide sobre faturamento, não incide sobre valor agregado. Então, cada vez que a mercadoria roda, ele incide de novo. Então faz uma cascata de tributo, distorce os preços, mas não estão nesse dispositivo constitucional. Então você cria contribuição disso, contribuição daquilo, contribuição social sobre o lucro líquido. Você diz, mas por que não pegou e aumentou o imposto de renda da pessoa jurídica, que também incide sobre o lucro? Ah, não, porque se mexe no imposto de renda, tem esse problema todo. Cria contribuição social sobre o lucro líquido, que em tese é sobre o lucro, mas aí depois vira faturamento, porque senão fica muito complicado. E você foi criando esse monstrengo, que é o nosso sistema tributário, altamente ineficiente e nem sequer distribuidor de renda. Então você podia ter um ineficiente e dizer, tá, nosso sistema é ineficiente, mas ajuda na distribuição de renda. Alguns iam discordar, dizer, não, mas é importante a eficiência e tal, mas é um debate. Outro podia dizer, não, nosso sistema é meio cruel com os pobres, ele não distribui renda, mas em compensação ele é extremamente eficiente. Aí é aquela história, vamos fazer justiça social com gasto, deixe em paz o imposto. Também era um debate, claro. Aí provavelmente nós teríamos o grupo que prefere a opção 1, não, eu quero um sistema mais igualitário, nem que sacrifique a eficiência. Do outro lado, você tem um grupo que diz, não, eu quero um sistema mais eficiente, nem que sacrifique a parte de equidade. Vamos brigar. É um debate, o debate político que tem no mundo todo. Até aí tudo bem. Mas o nosso sistema, ele consegue o pior dos dois mundos, né? Ele é ruim do ponto de vista de distribuição, ele é ruim do ponto de vista de eficiência, mas ninguém consegue fazer a reforma por causa disso que eu falei. Estamos, de novo, mais uma vez, governo novo, prometendo a reforma tributária, está prometendo que vai chegar uma reforma nova com ideias velhas, porque vem aí essa variação da CPMF, que é CPMF, mas não é CPMF, mas não é, mas parece. Então você está sempre chovendo nesse molhado, sem conseguir andar. Volto a dizer, empacou em vários governos. Eu não sei como é que vai ser nesse governo, mas é uma reforma muito difícil de fazer, a reforma tributária, porque ninguém quer perder, todo mundo quer ganhar, e aí a conta não fecha, ninguém fica feliz. Bom, e a última reforma que eu quero falar nesse vídeo é a reforma administrativa. Não essa que está sendo encaminhada, no fim do curso a gente fala do que está acontecendo agora, mas a dos anos 90, né? Porque eu estou falando daquela agenda de reforma dos anos 90. É claro que vez ou outra eu vou citar o que está acontecendo hoje, porque para não ficar muito porção de história, para trazer um pouco a discussão para cá, eu gosto, eu acho bacana, espero que vocês fiquem motivados quando a gente traz a discussão. Mas a reforma administrativa aconteceu nos anos 90, ela tinha como objetivo aumentar a eficiência do Estado brasileiro, assim como essa. E tinha uma preocupação com a folha salarial do governo, assim como essa. Então, a gente pode ver que, em linhas gerais, tanto o objetivo de aumentar a eficiência do Estado, quanto a preocupação com folha salarial, que existem hoje, existiam lá também nos anos 90. Em termos de prática, o que houve foi uma redefinição das carreiras a partir da definição das funções de Estado. Então você pensou, o Estado tem algumas funções. Primeira função, digamos assim, das mais típicas do Estado é o que ele chama de núcleo estratégico. Núcleo estratégico do Estado. Formulação de políticas, normatização e controle, secretarias de política. Então, essa aqui é onde está a estratégia do Estado. Isso aqui só o Estado faz, é desenhar as políticas. Óbvio, quem faz política pública é o Estado, quase que por definição, normatizar, controlar. Então, essa parte aqui seria o núcleo estratégico do Estado brasileiro, seria a primeira, digamos assim, a camada mais profunda do Estado. Numa segunda camada, ainda bem com marca de Estado, mas sem ser o núcleo estratégico, está os serviços exclusivos. São aqueles serviços que são prestados à população exclusivamente pelo Estado. Só o Estado faz esse serviço. Eu sei que alguém vai dizer, não, mas tem um exemplo, está tudo bem, mas grosso modo, na maioria dos países, são serviços exclusivos do Estado, que é a força de segurança. Quem faz isso é o Estado, a polícia Militar, Polícia Civil, defesa, esse aqui é Exército, só quem tem Exército é o Estado. Segurança, mas eu conheço um exemplo de polícia privada e tal. Você tem, eu sei que tem. Mas essa é uma coisa mais específica que pode ser discutida. Defesa, eu não consigo lembrar de um exemplo. Tem até um caso, salvo engano, Costa Rica, que não tem exército, mas exército privado defendendo o Estado é mais complicado. Arrecadação, típica do Estado, o Estado que cobra imposto, ele que arrecada.
fiscalização, regulação, previdência social básica, aquela previdência básica, não é a previdência do banco, que o pessoal agora faz, agências executivas e as agências reguladoras, que dentro do espírito reformista do Consenso de Washington são atividades exclusivas de Estado, que digamos assim, ser o juiz do mercado, ser o juiz do jogo do mercado. Então, esse segundo grupo são as carreiras, os serviços exclusivos de Estado. Esses dois núcleos, o núcleo estratégico e os serviços exclusivos, eles vão formar a base do que depois foi chamado carreira típica de Estado, né? Então aqui tem as carreiras típicas do Estado que fazem as funções típicas de Estado, seja o núcleo estratégico, seja os serviços exclusivos. Bom, um outro grupo são os serviços não exclusivos. Essa ideia de carreira típica de Estado está sendo reforçada agora nessa reforma administrativa do Bolsonaro, Paulo Guedes, inclusive com tratamento diferenciado em relação a outras carreiras nessa reforma que está vindo agora, a do Paulo Guedes. Mas aqui também ela tem uma leitura diferenciada. Serviços não exclusivos são aqueles serviços que o Estado presta, mas de certa forma concorrendo com a iniciativa privada. Então tem educação, saúde, assistência social, cultura, pesquisa científica e tecnológica, organizações sociais. Quando eu digo concorrendo, não quer dizer um contra o outro, não. Pode ser até colaborando, mas eu digo há o serviço prestado tanto pelo Estado quanto pela iniciativa privada e eles estão aí convivendo no mercado, na sociedade. E as organizações sociais, que são um misto aí de Estado, de iniciativa privada, de vez em quando dá problema, e tal, mas elas estariam nesse grupo. E, finalmente, produção e serviços para o mercado, que é energia, transporte, comunicações, insumos industriais, empresas privadas. É aí que está, digamos assim, onde o Estado está servindo diretamente o mercado. Não, porque você fala assim, saúde, de certa forma você pode dizer, mas as pessoas vão se beneficiar. Mas aí é uma coisa mais de pessoa, tem toda a questão, saúde pública e tal, é direito, é mercadoria, educação, então, nós estamos na UNB, né? Educação não é mercadoria, é o lema aí do nosso movimento estudantil. Então tem uma discussão mais complexa. Aqui não, claramente serviços que são negociados no mercado. E aí você pode pensar que também podem ser oferecidos por empresas privadas, né? Então, o serviço não exclusivo, ele bota a organização social, que eu digo que é um misto, mas também pode ser oferecido por empresas privadas, por exemplo, as universidades privadas e tal. Então você tem essa estrutura de Estado e a ideia era adequar as carreiras de Estado a isso. Então essa é a primeira... Está no conceito e é por isso que vem a criação das carreiras típicas de Estado e também da carreira do gestor público, que é um cara que faz a gestão do setor público, ele não é específico de uma área. Ele roda todo o serviço público fazendo gestão onde for necessário. Então esse desenho que veio nos anos 90 foi implementado. Nós estamos em Brasília, vários de vocês pretendem fazer concurso e certamente vários pretendem fazer concurso para gestor. Então a carreira de gestor público ela é uma iniciativa dessa rodada de reformas. E tem também uma ideia de mudança do perfil superior, com ênfase em quadros especializados e com formação superior. Então você começa um movimento onde você vai parando com os concursos para atividades de nível médio e atividades meio de nível médio, então essas aí nem se fala, e focando em atividades finais / nível superior. Quer dizer que acabou o concurso nível médio? Não acabou. Mas a ideia é diminuir isso. Esses serviços prestados por esse pessoal, nível médio, atividades meio, foi migrando para empresas terceirizadas, empresas privadas, contratadas pelo Estado para exercer aquela função, e as carreiras foram se concentrando no serviço superior. Na universidade a gente enxerga isso de forma muito clara, né? Você vê quem o pessoal antigamente, você tinha serviço de vigilância, era servidor de quadro. Vários ainda estão com a gente aqui daquela época. Hoje é tudo terceirizado. São empregados de empresas privadas que prestam serviço para a UNB. Segurança, limpeza, vários desses serviços. É claro que outros serviços meio, a universidade preferiu manter nos quadros dela. É o caso de secretaria. Tipicamente, numa secretaria tem funcionários de quadro da universidade. Então, tem essa discussão, serviços meio, serviço fim, nível pessoal, nível superior, atividades que exigem nível médio, tudo isso foi colocado. Mas ali nos anos 90 a ideia era focar nessas carreiras fim de nível superior, com destaque para as carreiras típicas de Estado, que inclui basicamente o núcleo estratégico
e os serviços exclusivos. Então, esse foi o desenho de Estado que saiu. Claro que nunca se sai do desenho para a realidade assim, mas grosso modo teve uma influência sim na contratação de servidores públicos. Agora você está numa nova rodada de reforma administrativa, num novo desenho do Estado. Está mais difícil de entender a lógica, porque às vezes a característica do atual governo, ele às vezes é meio confuso, mas há claramente a preocupação, pelo menos no discurso, de aumentar a eficiência do Estado e de controlar a folha salarial. Bom, eu vou parar esse vídeo por aqui. O nosso próximo vídeo é a reforma da Previdência. Nós vamos discutir essa reforma que também durou anos, ficou pronta recentemente no ano passado, mas talvez volte à tona em breve. Nós vamos falar de reforma da Previdência, não necessariamente da reforma que ficou pronta. Como eu digo, essa parte eu vou deixar mais para o final do curso. Mas do conceito, da ideia, o que está em jogo, qual é o debate sobre reforma da Previdência. Agradeço a atenção de vocês. Termino esse vídeo aqui.